Muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Desde já, muito obrigada pela sua audiência e fica com a gente, viu? Até o finalzinho dessa entrevista, porque hoje nós estamos recebendo Thaís Borges, ela que é franqueada da Malibu Bartenders Manaus. Thaís, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda à Band Amazonas. Muito obrigada, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com você hoje. Falando um pouquinho da Malibu, né, Thaís? Vamos lá. Só para a gente começar, então, a nossa entrevista, para todo mundo conseguir entender. Como que funciona, na sua função, já está dizendo aí, que você é franqueadora. Como é que funciona essa questão de ser franqueadora? Então, a gente é franqueado, na verdade, né? A gente tem a unidade da Malibu Bartenders aqui em Manaus. E dentro desse processo, a gente adquiriu, né, a franquia e teve todo um treinamento e todo um processo para que a gente conseguisse implantar ela aqui em Manaus. Eu acho que é melhor a gente voltar. No início eu falei franqueadora? Isso. Ah, então pronto. Vamos voltar rapidinho? Franqueada, né? Jesus. Perdão, Thaís. Nada, tranquilo. Aí, quando a gente... Muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Desde já, muito obrigada pela sua audiência e, é claro, né, continua com a gente até o finalzinho desta entrevista, porque hoje nós estamos recebendo Thaís Borges, ela que é franqueada da Malibu Bartenders Manaus. Thaís, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Ai, que legal, Thaís. Então, vamos começar a nossa entrevista explicando um pouquinho, né, como é que funciona, como é ser franqueada. Então, dentro da Malibu Bartenders, né, nós atualmente temos 9 unidades espalhadas pelo Brasil, então nós temos uma franquia nacional. Houve todo um processo para que a gente fizesse a aquisição da franquia e implantação aqui em Manaus, todos os desafios, né, daqui da nossa região norte. Então, para a gente é uma grande alegria. Hoje a gente implantou a Malibu em novembro de 2023, então a gente já está há um tempinho aqui em Manaus e para a gente é uma alegria compartilhar a Malibu, todos os nossos coquetéis e tudo que a gente tem a agregar para o manauara, né, para o povo manauara. E qual que é a diferença do restante do Brasil aqui em Manaus? Vocês chegaram em 2023, já tem aí mais ou menos uns 2 anos, vai completar agora esse ano, né? O que vocês conseguiram perceber de diferente do povo manauara? Então, o povo manauara é um povo muito festeiro, que pra gente é muito bom. A gente consegue, né, realizar diversos eventos. Então, assim, a gente também, dentro da franquia, consegue adaptar alguns drinks à realidade local. Então, a franchise, né, a nossa franqueadora, ela está muito preocupada com o regionalismo. Por ser uma franquia nacional, é necessário fazer essas adaptações para cada unidade. Então, a gente consegue agregar bastante aqui em Manaus. Olha só, e como funciona a parte de treinamento? A gente sabe que quando se trata de franquia tem algo bem padronizado, até mesmo para manter a qualidade. Sim. E como foi com a Malibu, para trazer esse treinamento, para continuar, inclusive, né, com... melhorando ainda mais, né, o atendimento, não só a questão ali dos drinks. Sim. Então, inicialmente a gente recebeu o próprio CEO da marca para poder fazer o treinamento. Ele acompanhou a primeira semana nossa com atendimento ao cliente e tudo mais.
E atualmente toda a nossa equipe é treinada pela gente mesma. Nossa unidade em Manaus já consegue fazer o treinamento. Então, a gente tem diversas funções dentro da nossa equipe. A gente tem líderes, bartenders, barback, copeiros, garçons, e todos eles são treinados, não somente para a parte técnica, mas toda a filosofia da Malibu, né? A Malibu tem o slogan de Celebre a Vida. E o celebrar a vida inclui muitas coisas. Então, para que a gente tenha o melhor tratamento para o nosso cliente, para que a gente consiga agregar para o nosso cliente aquilo que ele espera, aquilo que ele deseja na realização do sonho dele, a gente cuida de cada detalhe. Então, no nosso treinamento, a gente busca muito essa questão da filosofia da Malibu, do atendimento ao cliente, do sorrir, do atender com cordialidade. Então, para a gente isso é muito importante. Aproveitar então que você falou sobre atendimento, nós sabemos que o mercado, né, de bebidas, de bartenders em Manaus, em todo o Brasil, vem crescendo bastante por conta das festas. As pessoas gostam muito, né? Ainda mais depois da pandemia, cada um gosta ali de fazer a sua reunião em casa mesmo, já não faz mais nada muito grande, mas claro, deseja algo de qualidade. E como que vocês aqui em Manaus chegaram já com essa concorrência, já com bastante empresas atuando nesse mercado, como que vocês conseguem lidar com a concorrência? A gente sabe que atendimento é muito importante, mas tem diversas outras coisas também, né, Thaís, para se manter no mercado. Sim, sim. Eu acho que assim, você falou sobre festas pequenas. Dentro da Malibu a gente consegue ter diversos tipos de produtos. A gente tem degustação privativa, que a gente faz na nossa própria unidade, que dá para atender entre 8 e 10 pessoas, então é possível usar a sala para fechamento de contratos. A gente tem o nosso Malibu Pocket, que a gente faz eventos até 30 pessoas, então se a pessoa quiser fazer um jantar na casa dela, uma reunião com amigos, com fraternização, a gente consegue fazer. E a gente também consegue fazer diversos tipos de eventos, tanto corporativos e sociais, para qualquer quantidade de pessoas. A gente tem equipes múltiplas, né? Então, assim, se for uma festa que tenha 1000 pessoas, a gente vai montando várias ilhas de bares para poder atender. Então, assim, dentro da questão da concorrência, a gente procura se diferenciar nessa questão de ter diversos tipos de produtos para atender o nosso cliente. E, assim, a Malibu, ela também lança todo ano uma carta nova, uma carta temática. A carta desse ano a gente está lançando aqui em Manaus esse mês. O tema é Vintage. Ai, que legal. Então, enquanto a gente está vendendo a carta desse ano, a nossa franqueadora ela já está trabalhando nesse processo de criação da carta do ano que vem. Então, isso faz com que a gente tenha sempre novidades para o nosso cliente. Então, sempre atualizado, né? Exato. A gente está sempre preocupado com as tendências de mercado, aquilo que é tendência de coquetelaria no mundo. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve drinks com limoncello. E aí, início do ano, estourou, né, várias notícias de que o limoncello estava em alta. E já está na nossa carta desse ano. Então, desde o planejamento do ano passado, já foi identificado que seria uma tendência de mercado e já foi incluído na nossa carta. Então, para a gente, é uma vantagem muito competitiva a gente estar vendendo esse ano e já ter alguém pensando nos projetos do ano que vem para a gente. Olha só que legal. Agora, falando um pouco, você falou aí do limão, né? Como que vocês conseguem administrar todo o estoque? Até porque nós estamos na região norte, estamos em Manaus, no Amazonas. Sim. Nós temos aí algumas dificuldades, né? Nossos rios são as nossas estradas, então como que vocês conseguem, acredito que precisa se antecipar, ainda mais quando vem chegando uma época de confraternização, né? Ali novembro, dezembro, já tem toda uma organização. Sim, nós temos um planejamento, tá, de execução de eventos. Os eventos, eles são fechados, a maior parte, né, os maiores, com antecedência. Esses eventos menores, que são os pockets, acabam sendo fechados mais em cima da hora. Mas a gente consegue fazer um planejamento de estoque mínimo, para que a gente não tenha muito insumo também aqui. Sim. E a gente consegue fazer esses pedidos para o nosso centro de distribuição, que é em Campo Grande. A maior parte hoje dos nossos produtos vem por rota aérea, mas a gente já trouxe rodoviário, a gente já encarou os desafios
BR-319, 319, então a gente já viveu muitas nossa. aventuras para trazer os materiais para cá. Caraca, agora falando de aventura e de dificuldade mesmo, de desafios, né? Porque a gente sabe que empreender não é fácil em nenhum lugar do Brasil, em nenhum estado do Brasil empreender é difícil mesmo, tem que matar aquele leão todos os dias, Sim. né, Thaís? Mas conta um pouquinho aqui pra gente, o que pra você é um desafio, mas que no final é muito gratificante, ainda mais nesse mercado. É um mercado que está em alta, é uma tendência, é um mercado que está em tendência, mas também é novo, é novidade, né? Sim. Então, eu acho que a grande alegria que eu tenho e a grande dificuldade é que todo dia é um dia diferente. Isso é legal porque você acaba não tendo aquela monotonia, né, de eu faço todos os dias a mesma coisa. Todo dia é um dia diferente, mas todo dia é um dia desafiador também. Olha então, só. eu acho que acho que é o grande desafio, mas ao mesmo tempo aquilo que nos alegra. Porque a gente conhece pessoas, a gente conhece histórias diferentes, a gente se conecta com pessoas e isso é muito legal. Olha só, e você sempre pensou em fazer o que você faz hoje ou não? Não, na verdade, eu venho de uma família, meu pai era militar, minha mãe dona de casa, então eu e meu irmão fomos muito criados assim para viver ali numa zona segura, ser concursado. Sim. E assim, empreender foi de fato assim, romper um paradigma até dentro da minha própria família. Então assim, eu acho que eu sou a única da família que resolveu empreender, ter um próprio negócio. Mas, em contrapartida, é o que eu falei, né? A gente consegue crescer muito também, aprender muito. Então, isso é bem legal. E desde que vocês chegaram, né, com a franquia aqui em Manaus, em 2023, qual foi o momento mais complicado até agora? A gente sabe que o início, muitas das vezes, é um pouco complicado porque as pessoas não conhecem. Mas, às vezes, é até bom, porque tem aquele boom, né? Chega com aquela marca nova. Para você, nessa vivência desses 2 anos, o que você sentiu ali de momento mais delicado? Eu acho que o início é a parte mais difícil. A questão de conseguir estabelecer relacionamento, de conseguir conhecer as pessoas certas, de conseguir ter uma cartela de clientes de fato. Então, eu acho que o início é a parte mais desafiadora, porque você não entende tanto do negócio em si, né? Acaba sendo uma experiência nova. Entender sobre o negócio, entender sobre as pessoas, como que elas enxergam a sua empresa dentro do mercado. Então, eu acho que tudo isso é desafiador. Eu acho que a parte mais difícil, de fato, foi o início. E o importante, Thaís, é não desistir. Não né? desistir É muito nunca. importante. Inclusive, já vou pedir para você agora, né? Aqui a gente sempre traz histórias inspiradoras igual a sua, histórias de empreendedores que estão aí, né? Tentando todos os dias, fazendo acontecer mesmo todos os dias. E tem muitas pessoas que nos assistem aqui no Amazonas Acontece que querem também empreender, mas tem aquele certo medo, né? Tem aquele dinheiro guardado e acha que eu posso me prejudicar. E aí você falando que o início foi muito complicado, mas que você não desistiu e hoje você está aqui. Que dicas você daria agora para quem deseja empreender e tem esse medo, tem essa precaução, vamos dizer assim? Eu acredito que a melhor forma de iniciar é de fato com uma franquia, porque você acaba tendo um suporte maior, um know-how maior. Por exemplo, na Malibu a gente recebeu alguns processos já definidos, o produto já está definido. Então eu acho que isso facilita muito para quem está começando, porque começar do zero é muito difícil. Começar sem ter um processo definido, sem ter as funções definidas, eu acho que é muito mais difícil. Então, assim, eu penso que se eu tivesse começado do zero, abrindo a minha própria empresa, e tendo, assim, talvez a tentativa e erro, eu acho que teria sido muito mais difícil. Como os processos já eram delimitados, os tipos de função também, então eu acho que você já tem um norte para poder conseguir alinhar, né, a sua empresa. Então, acho que as coisas não ficam tão soltas, eu acho que é bem mais fácil.
Ai, que legal. Thaís, nós estamos só no primeiro bloco, viu, do Amazonas Acontece. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando com Thaís Borges mais uma vez. Thaís, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior, você já explicou pra gente como é que funciona a franquia da Malibu Bartenders, como que funciona aqui em Manaus também. E agora eu queria entender um pouquinho, porque no início você falou que todos os anos a franquia prepara uma carta, né? A carta de bebidas que é oferecida aí para todo o Brasil, uma carta bem atualizada, uma carta que é pensada até um ano antes, né, Thaís? Agora conta para mim sobre ingredientes. Aqui em Manaus, são os mesmos ingredientes do restante do Brasil? Ou tem essa alteração que você já falou que dependendo da região também tem essa questão, né? A gente tem uma carta que é nacional, mas ela é pensada para atender todas as unidades. Então, assim, é óbvio que a gente vai ter em determinadas regiões uma aceitação maior de um drink ou de outro, mas a gente consegue adaptar a realidade local tranquilamente. E aqui em Manaus, o que a gente tem assim de mais inusitado, que para fora não é inusitado, que é normal? Então, na nossa carta nova, a gente tem, né, a carta vintage, a gente tem um drink chamado Pantanal. E nesse drink, a gente tem guavira, que é um fruto do cerrado. Então, assim, pra cá, pra Manaus, é bem inusitado. Inusitado. Olha só. E nessa próxima carta desse ano, você estava me falando, dando um spoiler aí, que tem muita coisa legal. Conta um pouquinho do que a gente pode esperar agora dessa nova carta. A gente está homenageando alguns locais, a gente tem valorizado o regionalismo. Então, a gente tem esse drink do Pantanal, temos drink do Pelourinho. Estamos com um drink Parintins, tá? A gente tem os 2 bois no copo. A gente tem chips de banana, farofa de Tucumã. Nossa! Então, assim, para sul-sudeste isso é super diferente. Pra gente é super normal, né? Verdade. Thaís, aproveitar então que você está falando aí sobre a nova carta. Quem estiver nos assistindo ainda não conhece Malibu Bartenders Manaus. Como que a gente consegue conhecer mais? Como que as pessoas conseguem conhecer mais vocês? Entrar em contato, rede social? Convida, aproveita para todo mundo seguir Malibu. A gente tem o nosso Instagram, tá? O nosso Instagram, ele é nacional, tá? É @MalibuBartenders. E lá você consegue chamar a gente e aí eles passam o nosso contato aqui em Manaus, tá? A gente também consegue atender, né, no nosso telefone comercial, que é o 98234-2022. Então, através desses 2 contatos, vocês conseguem estar agendando degustação com a gente e a gente apresenta a nossa carta e dentro desse ambiente, né, de experimentar, o cliente consegue escolher a carta do evento dele, tá? Que pode ser personalizada, a necessidade dele. E a gente faz o fechamento do contrato. Olha só, você falou no início da entrevista que tem um mínimo e tem um máximo também de convidados, só para entender melhor. Não existe nem o mínimo nem o máximo, porque o nosso pacote inicial é até 30 pessoas, então vai ali de 1 até 30, o valor é até 30, né? Então não faz diferença. E não tem uma quantidade limite para festas maiores, né? Sim. A gente pode, como eu falei, criar várias ilhas de bares, até para evitar a fila, né? Melhorar o trânsito da festa, a gente não cria ali um bar gigante. Claro. A gente vai criando vários bares em pontos estratégicos da festa para melhorar o fluxo. Então, não existe nenhum limitador. Quanto a pessoas, não existe. Olha só que legal. E em festas com muitas pessoas, você tá explicando que tem esse limitador. E o que mais que você precisa se preparar? Até porque a gente sabe que precisa, até quem está organizando essa festa, tem um tempo que as pessoas pedem, os fornecedores pedem de antecedência. E com vocês, existe um tempo realmente que você aconselha, né, a essa pessoa que está fechando uma festa, está organizando uma festa? A gente aconselha ali um planejamento entre 2 meses até ali 45 dias, as coisas conseguem fluir melhor,
né? Existe um planejamento para a gente poder fazer o pedido de material, existe um planejamento para escalar a equipe. Como eu falei, nós temos 5 funções diferentes para poder melhorar o atendimento do cliente. A gente fala que a nossa meta é não ter fila nenhuma no bar. Então, assim, essa equipe com essas múltiplas funções, elas são determinadas, designadas para exatamente isso acontecer, melhorar esse fluxo no bar, para que as pessoas não fiquem ali a festa inteira no bar. Porque uma das maiores reclamações do nosso cliente é essa, né? Que durante os eventos a fila no bar é muito grande. Então, dentro da Malibu, a gente preza para que esse tempo de espera seja reduzido ao máximo. Então, o nosso tempo de execução de drinks pelo nosso bartender é, em média, ali entre 40 segundos e ali 2 minutinhos no máximo já está saindo o nosso drink. Então, o que é muito rápido. Muito rápido. O que vai demorar mais, às vezes, é o próprio cliente decidir qual drink ele quer pedir. Ainda tem isso, né? Então, assim, é ali aquela conversa para saber se o cliente gosta de um drink mais cítrico, de um drink mais doce, de um drink mais amargo, para que o bartender consiga fazer esse direcionamento para que ele tenha um atendimento melhor. Olha entendeu? só. E já aconteceu algo inusitado nessa conversa ali de, é porque cada um tem um jeitinho, né? Quem ingere bebida alcoólica conhece ali como é que gosta, às vezes gosta mais forte, às vezes, enfim, tem um gosto diferente, cada um de nós, né, Thaís? E aí, já aconteceu nesse momento do cliente pedir alguma coisa que não dava para fazer e nessas horas precisa muito, né? Eu acredito que os seus funcionários são treinados para isso, para lidar com esse tipo de situação, até porque é bem comum em festas. Sim, principalmente em bar, né? Sim. O bar agrega ali todos os tipos de pessoa, de todas as idades. Eu acho que a maior dificuldade é que às vezes as pessoas acham que o bar ele não tem um limitador, só que quando o cliente vai até a gente, ele escolhe a carta dele. Então, ele quer que seja servido dentro do evento dele essa carta. Sim. Então, assim, eu não posso inventar um drink na hora sem estar dentro. Claro. Porque assim, eu quero um drink de maracujá, mas se o cliente não tiver pedido nada de maracujá, como que eu vou brotar alguma coisa de maracujá? Não tem dá, como, entendeu? sim. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, mas assim, é o que você falou. A gente tenta ali, com o jogo de cintura, explicar que a carta foi pensada para atender ao nosso cliente, a pessoa que contratou. E apesar de, assim, uma coisa que a gente fala é que todos os clientes, todos os convidados são nossos clientes e todos os convidados são importantes, porque, assim, fazer festa é caro. Então, ninguém convida as pessoas por convidar. Não existe mais isso. Então, só se convida quem é especial. Então, todo mundo é especial naquele evento. Verdade. Não importa quem ela é, se é o pai da noiva, se é o pai da debutante, se é a mãe, se é sei lá, a filha. Então, assim, a gente tem uma política de que todos que estão naquele evento são especiais. Todos são importantes. Então, a gente tenta ali com o jogo de cintura explicar sobre como é feito o processo de escolha, que o cliente ele pediu para se ater aquelas escolhas dele, e a gente tenta ali direcionar. Se a pessoa pediu para a gente fazer algo cítrico, a gente vê o que tem na carta que é cítrico para poder estar indicando para ele. Entendeu? E existe um drink assim mais queridinho dos manauaras que não pode faltar em nenhum evento. Quem contrata a Malibu já fala, não, tem que ter esse drink. Olha, a gente tem um drink que ele estava muito em alta, acho que ainda deve ficar um tempo em alta em São Paulo, que é o Fitzgerald. E eu acho que 90% dos nossos contratos que nós fechamos ano passado, nós fechamos com o Fitzgerald. Então, eu posso dizer assim que foi o drink mais pedido no ano passado pra gente. Aí aqui, assim, de regional, eu acho que o amazônico, que é um drink que a gente usa cachaça de jambu, é um dos drinks mais pedidos de regional. Olha só que legal. Thaís, nós estamos em abril, estamos quase chegando aí no meio do ano de 2025. Quero saber sobre os novos projetos, o que a Malibu
estar preparando, né? Eu sei que todos os anos tem essa novidade da carta, mas eu acredito que tem outras coisas também que vocês estão aí preparando para continuar tendo esse diferencial entre os concorrentes. Então, agora a gente vai assinar a carta de alguns bares e restaurantes. Que então, legal. em breve, o cliente Malibu ele vai conseguir consumir os drinks Malibu fora do evento. Então, vai ser possível. Eu não posso falar ainda qual Claro, tá tudo bem. A gente já está em processo de implantação, a gente já está em processo de treinamento, mas a gente já está com 2 bares fechados, bares e restaurantes. Então, vai ser possível o nosso cliente hoje tomar esses drinks fora do evento, que é um dos produtos também que a gente tem na Malibu, que é a consultoria de bares e restaurantes. Olha só, então é novidade para esse ano. Ainda não pode falar qual que são os restaurantes, mas é uma novidade. E vocês já estavam trabalhando com essa assessoria? Ou é agora mesmo que vai começar? A gente começou a fazer nesse ano. A indicação da franqueadora é que as unidades se estabeleçam primeiro no mercado social e corporativo, né, no mercado de eventos, para que depois faça essa consultoria em bares e restaurantes. Então, a gente iniciou esse projeto finalzinho do ano passado, né, essa negociação com esses bares e restaurantes. Então, a gente tá aí. Você tá doida pra falar, né? Ela tá se segurando. A gente, inclusive, tá negociando, esse ainda tá em negociação, mas um hotel de selva também. A gente tá querendo criar algo bem específico para eles, até pela própria condição de hotel de selva, né? Dá para imaginar várias coisas. Sim. Olha só, Thaís, estamos finalizando a nossa entrevista. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Desejamos todo o sucesso do mundo para você, para sua equipe, para Malibu, para a franquia em si. E você já sabe, quando quiser é só voltar aqui no Amazonas Acontece, viu? Eu que agradeço e gostaria de convidar você, sua equipe e quem está assistindo a gente também para marcar uma degustação, conhecer a nossa carta, conhecer os nossos drinks. Eu falei que a gente lança a carta nova todo ano, mas a gente consegue ter disponível os drinks de cartas anteriores, então a gente tem mais de 80 opções para o pessoal provar e escolher a carta do evento. Então pronto, vamos combinar. Thaís, muito obrigada mais uma vez, viu? Então é isso, Amazonas Acontece vai ficando por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado, um domingo abençoado. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. E aproveitar para te convidar a acessar o YouTube. Isso, lá no YouTube da Band Amazonas, você vai poder rever a nossa entrevista, inclusive para quem tem aí alguma dúvida sobre franquia, franqueado, franqueadora, aproveita e encaminha essa entrevista também para os seus grupos, para os seus amigos, deixa um like e não esquece, deixa um comentário também que a gente vai lá, viu? A gente vai lá responder. Aproveita, acessa também o Instagram da Band Amazonas e o meu Instagram, Kelly Abreu _. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.